Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José, hoje, dia 9 de maio, estamos no 6º domingo da Páscoa. Pedimos a Deus que ilumine e nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. O evangelho que nós temos é de João, capítulo 15, versículos de 19 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Por vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais frutos, e vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isso é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho, Jesus nunca manda em nada, nunca ordena nada. Se você vai acompanhando aquilo que foi registrado nos Evangelhos a respeito da vida de Jesus, você vai descobrir que Jesus sempre propõe. Somente 2 momentos que Jesus manda. Um é depois da multiplicação dos pães, que Jesus manda os discípulos entrarem na barca e atravessar o mar. Jesus não pede, manda eles, e ele se ausenta da multidão e vai rezar, porque a multidão que teve a multiplicação dos pães queriam fazê-lo rei, e ele não se propõe a isso. E agora no mandamento do amor, no discurso da despedida, em que Jesus disse: isso eu não vos peço, eu vos mando, amai-vos uns aos outros. Amar uns aos outros não significa, a gente sempre diz, não é você gostar de todo mundo, mas é você ser uma pessoa boa, independente se você gosta ou não gosta. É você fazer o bem e ajudar, independente se você gosta ou não gosta. Há gestos na vida que nos marcam profundamente. Eu me recordo ano passado, numa celebração eucarística dessa pandemia, e a gente, na missa aqui, a gente falou para nos ajudar e tudo aquilo mais. E aí teve uma senhora bem pobre, que eu não sei quem que é, e ela, na hora do ofertório, ela subiu e foi lá no altar e me entregou uma moeda de R$1. Ela subiu no presbitério, foi lá no altar e disse para mim: isso aqui é para ajudar a igreja. Isso aqui é para ajudar a igreja. Eu lembrei daquela viúva que foi no altar e entregou o que ela tinha. E pela simplicidade daquela senhora, anônima, desconhecida, ela fez o mesmo. Disse: olha, isso aqui é para ajudar a igreja, e deu R$1. Essa moeda de R$1 está na mesa do meu escritório até hoje, numa caixinha. Eu coloquei lá, juntamente com outras moedas que eu achei perdidas no quintal da minha casa limpando. Mas esses gestos de profundidade, esses gestos de beleza, de consciência de que é para ajudar uma igreja, vai nos mostrando gestos de amor, gestos que vai mostrando que o ser humano quer bem à igreja, quer bem ao próximo. Esse discurso desse domingo, hoje, de Jesus, é um pouco ligado ao Evangelho que nós já escutamos no meio da semana, e Jesus vai resgatando coisas importantes: permanecer nele, a lógica do amor, fazer a vontade dele, conhecer a Deus, não ser mais servos, não ser mais escravos, e não se comportar mais como escravo de Deus, como servo de Deus, mas se comportar como filhos de Deus, como amigos de Jesus, estabelecer uma fé movida por sentimentos de convivência e aproximação. Essa fé movida por sentimentos de convivência e aproximação vai guiando, iluminando o nosso coração.
A segunda leitura desse domingo, que é tirada do primeiro livro, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 10, nos diz: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vive em Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Isso é uma síntese, praticamente, do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Se nós nos amamos, a gente acaba conhecendo a Deus. Deus manifesta o seu amor quando coloca o seu Filho entre nós, que é uma atitude perigosa. Afinal, Jesus nascer na nossa condição humana, no contexto em que ele nasceu, no mundo em que ele nasceu, é uma realidade perigosa. No abandono em que ele nasceu, nascer numa gruta sem os devidos cuidados necessários com o recém-nascido, ser criado numa cidadezinha sem muitos recursos, viver e falando, enfrentando situações difíceis, mas sempre tendo esse gesto de amor ao próximo, de nos mostrar que a gente pode pedir alguma coisa a Deus e podemos usar até o nome dele para isso. Quando Jesus fala assim, aquilo que vocês pedirem a Deus em meu nome, Deus vos dará, nos remete a um pensamento até bonito. Quer dizer, Jesus nos permite usar do nome dele, usar a credencial dele para pedir algo a Deus. E aí que vem, quando eu estou ligado a Jesus, eu sempre me pergunto, o que eu posso pedir a Deus usando o nome do seu Filho? O que eu posso pedir a Deus, eu sabendo que Jesus me deu a credencial da sua identidade para pedir algo a Deus? O que eu devo pedir a Deus através do nome do seu Filho, Jesus? E aí a gente sempre pensa sobre os nossos pedidos. Aquilo que a gente pede a Deus, ele é fruto do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu querer, ou aquilo que eu peço a Deus é visando o bem do mundo em que nós vivemos? Aquilo que eu peço a Deus é fruto do meu desejo de fazer e servir e ajudar? Ou aquilo que eu peço a Deus é só em benefício próprio, fruto da minha vaidade, fruto do meu querer, ou da minha arrogância, ou da minha ganância? E aí nós nos deparamos com o Evangelho de João e também a carta de João, que nos remete a essa realidade desse amor que visa, às vezes, a gente esquecer um pouco da gente para que a gente possa cuidar um pouco do mundo que nós vivemos. Para que a gente possa se preocupar, e preocupar é um pré-ocupar com alguma coisa, é uma ocupação antecipada, que a gente possa se preocupar e fazer algo que a vida possa ser respeitada, que a vida possa ter dignidade, que a gente possa viver de tal modo que dentro de nós nasça bons sentimentos, nasça uma esperança, um desejo de que eu preciso ajudar esse mundo, eu preciso entender Deus, eu preciso conviver com Deus. Porque não é sempre uma questão racional de pensamento, mas é uma questão de experiência, de experimentar Deus. De experimentar Deus. Quando você pode fazer um ato de caridade, isso te faz bem, você está experimentando a caridade. Quando você pode ser solidário numa realidade, você está experimentando essa solidariedade. Quando você tem um gesto de ajuda, de fraternidade, de bondade, você está experimentando isso. Por isso a minha prece hoje é que a gente possa lembrar que eu só posso conhecer Deus através de Jesus na lógica do amor. E o amor não é sempre sentimentos bons, vamos nunca esquecer disso. Mas o amor é uma vida em que eu me dedico ao outro. A felicidade não é só um sentimento de emoção, mas a felicidade é um afeto, uma emoção que vai me construir uma identidade, um modo de ser. Às vezes a gente pensa muito nos afetos, mas a gente tem que pensar muito nas emoções. As emoções são muito mais amplas do que os afetos que nós temos. Porque as emoções é aquilo que nos marca, é aquilo que nos altera, aquilo que nos tira do nosso estado natural e acrescenta algo a mais. A emoção de rezar, a emoção de fazer o bem ao próximo, a emoção de trabalhar, a emoção de construir uma vida, uma história em que aquilo que é justo, certo e bom predomine
diante daquilo que a gente faz de erros, pecados e falhas, e que Deus possa guiar, iluminar a nossa vida sempre. O grande filósofo Aristóteles, que nasceu em 384 e morreu em 321 a.C., dizia: toda arte, toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, tem em mira um bem qualquer. E por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Tudo aquilo que a gente faz, toda a nossa arte, toda a nossa pesquisa, todo o nosso esforço, que às vezes nos gera uma fadiga, ela tem visar um bem para nós, um bem para o próximo, um bem para este mundo. O filósofo nos alerta isso. Eu preciso viver de tal modo que aquilo que eu faço é para o bem. E quando a gente vai fazendo aquilo para o bem, a gente começa a perceber esse amor que Deus tem por cada um de nós. Que Deus continue nos amando, continue nos abençoando, nos protegendo e nos guiando. Um abraço e até mais, se Deus quiser.